Fala aí, turma, preparados para mais uma aula de História do Direito? Então, vem comigo. Temática agora, a gente viu na aula anterior, no vídeo anterior, um pouco sobre o direito arcaico, o direito dos povos primitivos, como é que as primeiras codificações, não codificações, mas primeiras noções do que seria o direito acontecem nos povos primitivos. E agora vamos ver como que as primeiras civilizações, lá os povos da Mesopotâmia, Egito, Babilônia, Sumérios, Caldeus, como que essas primeiras civilizações lidavam com isso que nós chamamos de direito. Preparado? Então vem com a gente, bora lá. E sem mais delongas, começamos aqui. Para a gente poder entender um pouquinho essa noção da transição do direito arcaico para um direito que nós vamos denominar como antigo, lembra das nomenclaturas, né? A gente falava dos povos primitivos, trouxe aqui uma ideia de um autor que não acha que a terminologia direito primitivo se adequava bem a esses povos primitivos, por isso a gente passou a nomear esse direito como um direito arcaico, não por conta de uma questão figurativa e valorativa, no sentido de menosprezar as codificações e as noções de direito naquela época, mas muito mais para dar uma organização didática para isso. E agora nessa transição de um direito arcaico para aquilo que nós vamos identificar como um direito antigo, a gente vai entender exatamente essa noção. Não há direito fora da sociedade e não há sociedade fora da história. Isso é importante mencionar por um motivo muito simples, meus caros. O direito está enraizado a partir de alguns elementos sociais, culturais. Não há direito fora da sociedade e não há sociedade fora de um contexto histórico. E quais são as ideias desse contexto histórico que não são relevantes para a gente poder pensar o direito lá na antiguidade? Então vamos que vamos. 3 fatores são fundamentais. Primeiro, o surgimento das cidades. Se vocês lembrarem, os povos primitivos eram basicamente povos nômades, né? Viviam em pequenos agrupamentos humanos, né? alguns agrupamentos sociais, mas não haviam consolidado a noção de uma estrutura social baseada nas cidades, com irrigação, agricultura, pastoreio de animais de pequeno porte e toda uma organização social de divisão em castas, em estratos, né, em estamentos, né, onde você tinha uma organização capaz de dar conta de uma grande quantidade de pessoas. Havia um crescimento populacional nessas pequenas aglomerações e que vão surgir então cidades. E para poder organizar isso, eles inventam a escrita. Isso é fundamental para poder fazer a organização social desses povos e transmitir as ideias por meio de uma organização mais positivada, precisa, sem dar margens para ambiguidades. E aí há também o advento do comércio e da moeda metálica. Isso passa a facilitar as trocas, o comércio e assim por diante. Claro que isso tudo vai sendo colocado em prática gradativamente, e a gente vai ver um pouquinho como é que esse contexto histórico interfere na produção do direito também. Algumas características gerais desses povos do Oriente são importantes de ser mencionado aqui, desse Antigo Oriente. No Antigo Oriente surgiam as primeiras cidades, a exemplo da Babilônia, onde havia uma intensa atividade comercial, e também surgiram os povos da Mesopotâmia, do Entre Rios, né, os 2 principais rios lá no Oriente Médio, onde você vai ter lá o Eufrates, o Rio Tigre, né? Então esses rios tinham uma característica geográfica muito interessante, porque em tempos de enchente inundava toda a região e essa região ficava muito fértil. E isso facilitava o plantio, a agricultura. Isso foi um fator determinante para que a população, os grupos de pessoas, as pequenas sociedades tribais, as tribos, se aglomerassem ali e começassem a fazer um processo de urbanização e de organização social que vão dar início àquilo que serão as cidades. E isso fazia com que houvesse uma necessidade de organização para unificar vários povos de várias culturas, de vários valores, várias visões de mundo e assim por diante. Os principais povos, já mais ou menos mencionei aqui no início, são os assírios, que tinha como característica específica ser um povo extremamente militar, os caldeus, um povo voltado mais para a cultura, os sumérios, da onde vai ter a primeira forma de escrita, a famosa escrita cuneiforme, a escrita feita em cunhas, né? Onde você vai batendo, depois eles fazem isso em pedras de argila e vão cunhando símbolos, pequenos símbolos, para poder transmitir algumas ideias. Daí nós temos os egípcios e os babilônios, que esse nós vamos dar uma atenção um pouquinho mais
mais detalhada nessa aula e na próxima que a gente vai falar aqui com vocês, beleza? E nessas características gerais desses povos, é importante mencionar essa estrutura piramidal, essa forma de divisão em castas, em estamentos, em estratos sociais. Claro, respeitadas as suas particularidades em cada povo, mas era possível perceber um certo padrão, e o padrão era mais ou menos isso. No topo dessa pirâmide social estavam sempre os faraós, os reis, na sequência vinham sempre os nobres e os sacerdotes, na linha de sucessão ali abaixo da pirâmide os militares, comerciantes e escribas, e aí havia os servos, né, que estavam na base da pirâmide, que são os camponeses que pagavam impostos, eram obrigados a trabalhar nas obras públicas e hidráulicas, e abaixo desses camponeses tinham aqueles que eram os escravos, mais numerosos na Mesopotâmia, eram obtidos através de conquistas ou trocas comerciais. Isso para mostrar que essa atividade de escravidão ela é muito antiga e ela é a base das pirâmides sociais dos povos antigos. Não à toa que as pirâmides do Egito, né, os grandes castelos, não castelo, mas as grandes casas dos faraós, e ao mesmo tempo as grandes cidades, os portões de cidades como Babilônia, né, você vai ter todo um trabalho escravo sendo a base dessa estrutura, da base do trabalho braçal dessas sociedades. E diante disso nós temos essa coisinha chamada escrita, que vai ser de fato uma revolução. E a revolução da escrita inicialmente pictográfica, isso quer dizer em forma de símbolos, de imagens, né, de pictures, né? Tinham de 600 a 3.000 caracteres, simbolizando vários aspectos. E, como eu falei, entre os sumérios nós temos lá a escrita cuneiforme, lá dos povos da Mesopotâmia. Os egípcios também vão inovar no seu estilo dos hieróglifos. Então são características importantes que marcam uma era, marcam uma revolução dessas sociedades. E a escrita surge lá no Antigo Oriente pela necessidade administrativa de registrar as relações comerciais, e depois vocês vão ver também para codificar e fazer surgir as primeiras legislações, que havia uma diferença de uma tradição oral, né, dos costumes e da tradição, daqueles que diziam que era certo e que era errado, mas depois, para não haver ambiguidades, passa a ser escrito, talhado em pedra, para que todos possam ver o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Nessa mesma linha ainda dessas noções gerais, nós vamos perceber que no Antigo Oriente surgiram as primeiras cidades, a exemplo da Babilônia, onde havia uma intensa atividade comercial, e os estados, as formas de organizações, tinham um poder centralizado, despótico e teocrático. Centralizado, então era um poder quase absolutista, o faraó que mandava, o rei que mandava, centralizava todo o poder na figura desse personagem. Era despótico no sentido de que ele determinava o que devia ser feito e o que não devia ser feito, e havia uma característica de sacralidade. Quase que esse rei, o faraó, era revestido de um poder sagrado, de um teocratismo. Por isso eles não eram apenas reis humanos, mas eles eram escolhidos pelos deuses, ou em alguns momentos eles eram as próprias encarnações dos deuses e portanto deveriam ser cultuados como deuses. Por isso que havia uma conexão direta com uma questão teológica, por isso que era uma teocracia. Não, e claro, essa teocracia pode ser vista de formas diferentes, com especificidades diferentes, mas isso era importante de mencionar para mostrar para vocês como o poder sagrado, o poder religioso, a figura dos deuses estava atrelado nessa perspectiva do Estado, da política. Então havia uma estreita relação entre Estado e religião, os reis ou faraós e os sacerdotes. Outra característica, esses povos eram politeístas, salvo os hebreus, que depois de um tempo, eles começam também a sua trajetória como politeístas, mas ao longo do processo de formação do povo hebraico, eles vão acabar mudando a sua característica e cultuando apenas um único Deus. Mas em geral, esses povos eram politeístas, cada cidade tinha um Deus protetor, eles construíam diversos templos em homenagem a esses deuses, tudo era explicado pela vontade dos deuses, inclusive o próprio direito, como a gente vai ver na sequência aqui. E aí algumas noções gerais ainda em relação a outros temas, né? Por exemplo, a monarquia. Diferente dos povos primitivos,
onde o rei, o monarca, geralmente era o guerreiro mais forte de todos eles, o mais respeitado, então ele iria governar. Aqui nos povos onde a escrita domina, nesse Antigo Oriente, dos povos da Mesopotâmia, nós vamos perceber que o monarca geralmente é um membro pertencente à casta dos sacerdotes. Então, os laços de consanguinidade das famílias, diferente dos povos primitivos que a gente viu na aula anterior, aqui baseia-se na religiosidade. Lá na Babilônia, por exemplo, se dá por intermédio da família, estabelecido por um contato, quando uma família se unifica por outra. E aí estabelece-se um contrato, um pagodote, tem toda uma configuração, inclusive jurídica, que nós vamos ver na sequência aqui. A responsabilidade das pessoas, elas são coletivas. Né? Se você for fazer uma comparação com atualmente a responsabilidade, se alguém comete um delito e é de menor, por exemplo, quem é responsável por isso são os pais. Então há uma responsabilização individual. Ou você se responsabiliza, se você é de maior, ou os pais se responsabilizam. Na Babilônia, por exemplo, nós temos uma ideia de uma responsabilidade coletiva. Né? A família, gerada por laços de consanguinidade, possui uma religiosidade coletiva. Então toda a família perde, todo clã perde, toda tribo perde, toda tribo sofre quando alguém comete algum delito. No quesito da religiosidade, existem outras práticas de religião do que aquelas que havia no Egito. Surge lá no povo hindu o hinduísmo, né, com um sistema de castas um pouco diferente. Mas e temos também, como além desses povos politeístas, nós temos em quadro comparativo aí com os hebreus, e que vão fazer aí uma espécie de um monoteísmo, não um politeísmo, mas um monoteísmo. Então são algumas noções gerais que a gente pode apresentar aqui nesse primeiro momento sobre os povos do Antigo Oriente. No que diz respeito aí aos juízes e os legisladores, nós temos aí um predomínio do juiz sobre o legislador, enquanto no Egito nós vamos ter aí o faraó, que era a influência máxima jurídica, como eu falei, um poder centralizado. Ele era o legislador e o executor e o juiz das regras. Então, no Egito nós temos essa característica central do faraó, sendo o legislador, o executor e o juiz. Mas na Babilônia surge a pessoa do legislador e do executivo na pessoa do rei, a quem aplica no sentido do judiciário, e quem aplica no sentido judiciário eram os juízes, ou o corpo de juízes, que pertenceria à classe dos sacerdotes. A gente vai fazer esse quadro comparativo entre egípcios, né, os babilônios, e também pega, por exemplo, os hebreus. Quem fazia o trabalho de julgar seriam, então, né, aqueles que pertenceriam às classes dos sacerdotes. Ora, se você for comparar também, quando você analisa na Grécia Antiga, nós vamos ainda o direito grego e o direito romano, né? Mas também vai ter uma configuração bem específica nesse sentido. Nós teremos os grandes legisladores, mas aí todo um sistema jurídico para favorecer essa aplicação do direito e para julgar esse direito. Aqui também surge uma ideia interessante, que é o que nós vamos chamar de direito fundamentado nos precedentes, que serve de base para casos semelhantes receberem a mesma punição. O sistema jurídico nesses povos ele era um sistema bipartido. Como assim, professor, bipartido? Havia uma codificação e códigos específicos para quem morava na cidade, e havia códigos específicos para quem morava no campo. Então, nas cidades, há a aplicação dos códigos das leis criadas pelo poder legislativo, no caso o rei, o monarca, mas no campo, onde vivia a maioria dos povos, não se aplicava necessariamente esses códigos, porque lá seriam a aplicação do direito consuetudinário, porque como haveria costumes locais muito específicos, esses costumes teriam preferência em relação aos códigos da cidade. Então o chefe da família é a representação do poder e é ele quem aplica o direito, com base nos precedentes, com base nos costumes, nessa ideia de um direito consuetudinário. Então, essa informação é importante para vocês conseguirem se localizar no tempo e perceber que o que vale no campo não vale na cidade e vice-versa. Ou não é que não vale, mas há preferências em relação a isso. E no que diz respeito aos códigos e às leis, e o que é que surgiu de interessante, que interessa ao direito, portanto, nos povos do Antigo Oriente? Então nós vamos ter lá uma primeira, talvez, tentativa de codificação, remonta aí ao ano de 2040 a.C., o famoso Código de Ur-Nammu. Código de Ur-Nammu. Eu cacei essa imagem no Google, eu não sei se ela é de fato, né? Porque às vezes quando coloca
códigos de Ur-Nammu, código de Hammurabi, código de lei de Talião, né, você vai perceber que aparecem sempre as mesmas imagens. Então eu não verifiquei tudo, mas a princípio é para ser o código de Ur-Nammu, né. A principal preocupação desse código era relacionada ao comércio naval. Conseguimos perceber também todo o mapeamento de quantidades de navios e o que eles comercializavam a partir disso. Graças à escrita, começaram o processo de codificação, e nisso a gente começa a ter uma série de informações que até então não se registravam nesse período. O segundo código interessante, né, que vai surgir nesse período, lá no ano 1930, datado de 1930 a.C., é o famoso Código de Esnuna. Código de Esnuna. A principal contribuição desse código era aquele voltado para os animais, os direitos e quais as regras os homens precisam seguir em relação a esses, seus trabalhos, seus descansos, como eles poderiam ser comercializados, etc. Outra contribuição também desse código de Esnuna foi a questão da lesão corporal. Não se podia implicar uma sanção através de indenização. Então, por isso que nós vamos ver em comparação com outros códigos, se você tem uma lesão, você tem que aplicar a mesma lesão no outro. Então não tem uma forma de indenização monetária ou outro tipo de multa, né? Mas é a famoso olho por olho, dente por dente. E a gente vai ver nos próximos códigos como é que isso se amarra aqui. Outro código que nós vamos também ter registro aí, inscrições em pedras como essa que vocês estão vendo, é o código de Lipstadt. Nesse código nós temos aí 43 artigos que tratam a maior parte da família, enaltecendo a consanguinidade e algumas situações sobre o casamento e suas formas. Então isso é importante para a gente poder perceber como é que esses laços matrimoniais, esses laços de consanguinidade estavam dispostos dentro dos códigos desses povos antigos. Um outro código, esse eu não encontrei imagem no Google, né, o código de Bilalama, datado aí de 1970, e, juntamente com o Código dos Assírios, é o que nós vemos as penas mais severas daquele famoso Código da Lei de Talião. Como eu falei, do olho por olho, dente por dente, e essa Lei de Talião vai ser a base para outros códigos, como por exemplo o famoso Código de Hammurabi, né, que nós vamos ter uma data imprecisa, mas remonta a mais ou menos 1726, 1676 a.C. Nesse código, talvez o código mais bem conservado em relação à quantidade de artigos e das questões que eles tratam, que eles vão legislar, trata-se de 282 artigos. Muitos questionam isso como código, pois não é essencialmente um compilado de leis, ele seria muito mais um compilado de sentenças que foram convertidos em leis, devido aos precedentes e aos julgamentos praticados, julgamentos de direitos, ensinamentos, indicando o caminho dos juízos, como eles devem julgar em determinada situação. E a principal contribuição foi a divisão das classes sociais que esse código traz, das castas sociais e dos estamentos, né, dentro desse povo. Vou parar por aqui para a gente começar essa aula mais introdutória, para a gente poder entender algumas noções gerais, e na próxima aula eu vou me aprofundar um pouquinho mais especificamente sobre esse código de Hammurabi. Vamos destrinchar alguns desses 282 artigos e vamos ver o que nós podemos extrair de fato do direito desses povos, e ver inclusive quais são o legado, o que muda, o que permanece, o que continua como origem do direito e como o que se modifica nos povos posteriores, das culturas posteriores, inclusive nas nossas, beleza? Valeu, espero que tenham curtido até aqui e vamos que vamos, dando sequência. Uma ideia interessante aqui é que nós temos um texto base para vocês aprofundarem e inclusive uma atividade para vocês. Nessa atividade vocês vão ver lá que nós temos o livro do Antônio Carlos Volkner, faltou um Mzinho no nome do sujeito lá, o livro lá, Fundamentos de História do Direito, capítulo 2, e o objetivo aqui é que vocês façam um resumo em forma de tópicos, máximo 2 laudos, seria uma folha frente e verso, né, sobre o direito nas primeiras civilizações, dessas civilizações do Antigo Oriente, do Oriente Antigo. Então tem lá o capítulo 2 do Volkner, a ideia é que você pega tópico por tópico, né, e faça uma síntese, faça um resumo em forma de síntese, com frases de efeito, que sintetize essa ideia. Veja, vocês vão ter lá 20 páginas, vocês têm que resumir 20 páginas em 2. A ideia é que vocês montem um esquema, um resumão. Claro, se vocês passarem um pouquinho, vocês não vão para o inferno por causa disso, fiquem tranquilos. Mas a ideia é que vocês tentem sintetizar da melhor forma possível, né, isso para que a gente possa compilar isso, depois compartilhar com a galera e ter uma espécie de bloquinho de anotações
para as provas que virão na sequência, beleza? Fico por aqui, abraços e até a próxima. Qualquer dúvida já sabe, só mandar aquela mensagem, sinal de fumaça, e a gente conversa. Abraço!